Você já parou para pensar no quão legais e incríveis os animais podem ser? É sério, por que alguns deles são preto e branco? Que tipo de inseto enxerga o mundo em câmera lenta? Quem é um ser imortal? Bora descobrir! Sabemos que um comediante conta piadas e que um camaleão consegue mudar de cor, mas você sabia que ele não é o único? Peixes achatados como o linguado conseguem se camuflar nas águas do mar como se fossem espiões de verdade. Muitos tipos de cavalos marinhos são parecidos com os camaleões, não só pela capacidade de mudar de cor, mas também porque seus olhos se movem de forma independente um do outro. Há cavalos marinhos que não conseguem mudar sua cor por vontade própria. Eles já nascem com uma cor que se mistura ao seu habitat natural, vermelho para corais e verde para algas, por exemplo. Os polvos mudam de cor mais rápido que qualquer um, e quando estão perto da superfície da água e o sol bate neles, eles ficam transparentes. A lebre americana muda a cor de seu pelo, mas só 2 vezes por ano. No inverno ela fica branca e se camufla na neve para se esconder de predadores. Nessa época, a pelagem da lebre também fica maior para protegê-la do frio. Na primavera, seu pelo fica cinza. Os filhotes de flamingo são branco-acinzentados. As algas e os frutos do mar que eles comem contêm uma substância chamada carotenoides, e é por causa dessa substância que os flamingos ficam rosados com o passar do tempo. Os de plástico você pode ver no jardim lá de casa. Por falar nisso, as cenouras são laranjas justamente por causa dos carotenoides, mas elas não são animais, então deixa pra lá. Os tigres não mudam de cor, porém sua pele também é especial. Cada tigre tem um tipo diferente de listras, assim como acontece com os humanos e suas digitais. Essas listras ficam na pele deles, não só nos pelos. Então, se você tosar um tigre da cabeça às patas, ele ainda ficará com a aparência de tigre, só que careca. Os ursos polares não são brancos. Debaixo dos pelos, a pele deles é preta. Eles precisam da cor branca para se camuflar durante as caçadas. A cor preta absorve o sol melhor do que qualquer outra, enquanto os pelos brancos não oferecem resistência alguma aos raios solares. Então, podemos dizer que o urso polar tem pelos transparentes. A cor preta e branca da zebra não a ajuda a se esconder dos predadores, mas a ajuda a não ser picada por insetos que carregam doenças, como a mosca tsetse. Quando essa mosca vê uma zebra, até tenta se aproximar, mas acaba se desviando dela ou batendo no animal e indo para longe. Ninguém sabe ao certo por que isso acontece. Uma teoria diz que a pelagem preta e branca da zebra cria uma ilusão de ótica que confunde esses insetos. Outro detalhe, as zebras não conseguem dormir sozinhas. Elas dormem em grupos e uma delas fica vigiando para avisar se algum predador se aproximar. Uma espécie de patrulha, eu acho. Alguns gambás têm manchas pretas que usam como um alerta para os predadores. Essa cor dá a entender: ei, cai fora, senão vai ficar fedorento. E os predadores ficam longe mesmo. Cientistas descobriram por que os pandas são preto e branco. Os pandas gigantes vivem em regiões onde a vegetação recebe neve. A pelagem preta e branca ajuda a camuflar os ursos nesse ambiente. Outra coisa, os pandas reconhecem uns aos outros por aquelas manchas pretas ao redor dos olhos. Existe um mito de que os gatos e cachorros enxergam o mundo em preto e branco. Na verdade, eles não conseguem distinguir algumas cores. Ninguém sabe ao certo como um cachorro enxerga. Tem gente que acredita que ele só distingue 2 cores, e pode ser azul e amarelo, até onde sabemos. Porém, ele pode ver alguns tons de outras cores melhor do que os humanos. E os gatos têm uma ótima visão noturna. Eles precisam de 7 vezes menos luz do que um humano para enxergar no escuro. Vacas e touros não se importam com o tom de verde da grama. Esses animais não distinguem as cores muito bem, e ao contrário do que muitos acreditam, os touros não estão nem aí para os tecidos vermelhos. Eles reagem ao movimento rápido. E por causa da estrutura especial que os olhos deles têm, eles pensam que os objetos ao redor deles estão mais próximos do que realmente estão. É por isso que as vacas geralmente ficam assustadas quando alguém se aproxima delas. Graças à sua altura e boa visão, a girafa consegue ver de longe que um inimigo se aproxima. A cabeça dela é como se fosse uma torre de vigilância. E as girafas avisam umas às outras sobre o perigo de uma forma bastante inusitada, usando suas sobrancelhas super desenvolvidas. Assim ou assim.
Todos achavam que as girafas fossem mudas, mas recentemente descobriu-se que elas emitem sons de baixa frequência à noite para se comunicarem umas com as outras. Acho que é porque é difícil enxergar as sobrancelhas à noite, então elas precisam conversar. As girafas brigam umas com as outras usando o pescoço. E se algum dia você for engolido por uma delas, terá que percorrer um longo caminho até o estômago. As lagartixas têm uma visão noturna incrível. Esses pequenos lagartos enxergam 350 vezes melhor do que os humanos à noite. Isso permite que as lagartixas vejam um deslumbrante céu estrelado, coisa que os humanos só conseguem fazer usando um telescópio ou em algum filme de ficção científica. Mas duvido que as lagartixas se deem ao trabalho de admirar o céu, a menos que elas estejam procurando por seu planeta de origem, já que parecem alienígenas. A visão noturna não acontece quando não há luz alguma, mas algumas espécies de cobras conseguem enxergar sob tais condições. Elas possuem receptores infravermelhos na cabeça que ajudam a cobra a enxergar a temperatura. Sim, igualzinho aos filmes de ficção. As águias têm a visão mais afiada de todas. Elas conseguem enxergar um rato a quilômetros de distância. Essas aves predadoras veem uma imagem bem clara e também conseguem enxergar em perspectiva, igual a câmera do seu celular, mas claro, com muito mais megapixels. Alguns insetos, como as moscas, possuem milhares de pequenas seções nos olhos. Cada seção consegue mostrar apenas uma pequena porção da visão, tipo uma peça de quebra-cabeça. As moscas enxergam uma imagem bastante embaçada, mas possuem um superpoder: a capacidade de enxergar tudo em câmera lenta. É por isso que elas se esquivam com tanta graciosidade do seu jornal. As aranhas possuem diversos pares de olhos, que no entanto não as ajudam a enxergar bem. Algumas aranhas são praticamente cegas ou distinguem apenas traços de luz e de sombra. Elas focam na vibração da teia quando alguém toca nela. Mas existe uma espécie de aracnídeo que tem visão perfeita, a aranha saltadora. Ela possui 8 olhos e consegue enxergar o mundo em HD. Ela também é a aranha mais fofinha do mundo. Bem, isso é o que eu acho. Algumas rãs só conseguem enxergar objetos que se movimentam. Pode haver um monte de presas ao redor dela, mas se o almoço não se mexer, a rã não o verá. Os peixes respiram pelas guelras, as baleias por meio de um orifício que fica no topo de sua cabeça, mas os cágados, Euceia albagula, respiram por meio de seu ânus. Os cientistas chamam isso de respiração cloacal, e é só isso que eu tenho a dizer sobre esse fato. As gaivotas podem tomar água salgada. Elas possuem glândulas secretoras de sal perto dos olhos. Essas glândulas filtram a água salgada rapidinho, e os resíduos de sal saem do corpo delas através das narinas. Sabe aqueles ratinhos minúsculos? Eles são super solidários. Um ratinho fica triste ou mais suscetível à dor quando vê outro rato ferido. Mas isso só acontece com ratos que já são amigos um do outro. Oh, quanta fofura! A água-viva Turritopsis dorni consegue fazer uma regressão que a leva de volta à sua primeira fase de desenvolvimento. Ou seja, isso a torna imortal. As borboletas, esses lindos insetos, se alimentam pela tromba, mas sentem o sabor da comida graças às suas patas traseiras. Os pinguins de Adélia são super românticos. Eles ficam com um único parceiro durante a vida inteira. O macho precisa dar uma pedra para a fêmea para que ela aceite formar uma família com ele. É como se fosse um anel de noivado. Mas assim como acontece com os humanos, o pinguim fêmea pode aceitar ou não o presente. As raposas são românticas também. Os machos são bons pais e bons maridos. Eles dedicam sua vida aos membros de sua família. Eles cuidam das fêmeas e até catam pulgas do pelo delas. As raposas macho fazem reformas em sua toca de vez em quando e participam ativamente da criação de seus filhotes. O macaco gibão também se apaixona uma vez só. Esses símios vivem em grandes grupos, assim como as famílias humanas, pais, filhos, irmãos, irmãs, avós e avós. E todas as manhãs essa família canta. Os macacos gibão são os melhores cantores de todos os animais mamíferos e conseguem mudar o volume e o timbre da própria voz. Eles são verdadeiros cantores de ópera da selva. Os golfinhos conseguem dormir com um olho aberto e o outro fechado. Metade do cérebro deles sonha e descansa, enquanto a outra parte monitora atentamente o ambiente para detectar algum perigo. Como eu queria ter um cérebro desses para usar durante aulas em reuniões chatas. Além disso, os golfinhos controlam sua respiração manualmente.
Eles podem simplesmente se afogar se o cérebro inteiro deles adormecer. A lontra marinha é a criatura mais dorminhoca de todas. No verão, por causa do calor, as lontras marinhas passam o tempo todo dentro d'água. Elas nadam de costas e dormem nessa posição. Os filhotes ficam dormindo em cima do ventre da própria mãe, e os dois adultos seguram um na pata do outro para não serem levados pela correnteza. Que gracinha! Eu adoraria conhecer esses bichos pessoalmente. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão outros vídeos legais que podem lhe interessar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.